Hoje, na Guardiã da Notícia, você acompanha tudo sobre a taxa do lixo em São Caetano do Sul. Saiba mais sobre os pontos eletrônicos instalados em Santo André. Além disso, os programas de saneamento básico. Eleições 2018, candidatos majoritários visitam o Grande ABC Paulista. Sejam todos muito bem-vindos a esta edição desta quinta-feira da Guardiã da Notícia. Olá, uma ótima noite. Sejam bem-vindos à edição desta quinta-feira, dia 20 de setembro, da Guardiã da Notícia. Vamos falar de política, tecnologia, saneamento básico, cidades. E olha só, eu já começo falando sobre uma condenação à justiça do candidato a deputado federal, Alex Manente. Pois é, ele foi denunciado por buscar votos em bingos de igreja, o que é proibido na legislação deste ano, né? Como todos vocês sabem, a legislação mudou. A gente vai apurar essa situação de fato e amanhã a gente passa uma reportagem para vocês em primeira mão. Agora vamos falar sobre a taxa do lixo que foi pautada na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, porque eles adotaram uma proposta na conta de água do município. Em abril, por uma determinação judicial, a prefeitura foi obrigada a desmembrar a cobrança da taxa porque estava acontecendo uma bitributação. Após inúmeras reivindicações, o projeto retomou para o Legislativo e vejam só. A polêmica taxa do lixo em São Caetano do Sul já deu o que falar. No início deste ano, o aumento significativo na conta de água passou a ser assustador a alguns munícipes da cidade. Antecedendo o recesso, o governo de José Auríquio Júnior havia reconhecido que o estudo feito estava falho e que deveriam reavaliar o cálculo que estava inconstitucional. Primeiro, a Câmara dos Vereadores se reuniu numa sessão extraordinária onde foi amplamente discutidos e no final aprovados 6 projetos do Executivo que visam a modernidade da cidade de São Caetano do Sul. Projetos que tratam sobre saneamento, sobre tecnologia, sobre infraestrutura, que são extremamente importantes. Dentre os projetos, de fato, houve uma aprovação de um projeto que readequa a taxa do lixo, que vem sendo cobrada desde 1977, e esse projeto veio atender algumas demandas da população. Por exemplo, haverá agora a cobrança desmembrada entre conta de água e a taxa do lixo, haverá um desconto de 6% para pagamento à vista, houve a criação de mais faixas de isenções. Então é um projeto que visa atender às melhorias pontuais que o projeto necessitava. A LDO já foi feita a audiência pública na semana passada, os vereadores agora estão em fase de estudo. Creio que obrigatoriamente até o final deste mês, eu chamarei uma sessão basicamente exclusiva para este tema, para debater a LDO, que basicamente é o orçamento para 2019. Para que quem nos acompanha entenda, a Câmara vai aprovar a peça orçamentária, as receitas e as despesas que nós iremos autorizar o prefeito a executar ao longo de 2019. Quase 2 meses após a volta dos trabalhos do Legislativo, na manhã desta quinta-feira, em sessão extraordinária, os vereadores votaram o projeto. Olha, precisamos resgatar a história. No apagar das luzes do ano passado, o governo mandou um projeto aqui que aumentava muito a taxa de lixo. Aí houve toda a movimentação popular esse ano, com o projeto de iniciativa popular, houve a pressão da própria bancada governista, da população em geral. Aí o governo manda um projeto que reduz o que ele tinha aumentado. Então, de fato, por isso que eu falei na casa hoje que é uma black fraud. Você aumenta para depois diminuir um pouco e dizer que está dando um benefício. Então, na verdade, é um projeto muito, é uma lei agora, foi aprovada, né? É uma lei muito ruim, que não muda em nada, continua a mesma situação, com pequenas mudanças pontuais. E, inclusive, tem faixa que vai até aumentar, a faixa de 6 para 7. Então, na verdade, o que o governo fez foi atender uma demanda da pressão popular próximo a esse período eleitoral e a demanda da sua própria bancada que não estava aguentando a pressão popular. Isso é um chamado presente de grego, né? Que na verdade você está comprando algo que não é de fato. Vai ter pequenas reduções, mas reduções de um aumento exacerbado do ano passado. Então o governo já tinha dado a cacetada, agora está dando um agrado. Mas pior ainda é que vai ter faixa que vai aumentar mais do que estava.
Então, de fato, é um projeto que, como a gente pode dizer no popular, para inglês ver, para o governo vender, mas que por isso que a oposição votou contrário, porque não muda em nada. Inclusive, apresentamos 7 emendas que foi rejeitada. Essas emendas, inclusive, melhorariam um pouco mais esse projeto, mas, infelizmente, a bancada governista não quis atender. Então, eu acho que é isso. O governo continua com esse mesmo trabalho de vender o que não entrega. Mudou que a gente, desde o princípio, desde o início das cobranças esse ano, nós vimos algumas situações em que estavam um pouquinho fora daquilo que a gente tinha imaginado quando a gente fez os cálculos. E a gente simplesmente viu conversando durante esse primeiro semestre, até o recesso, e durante o recesso também com a administração, para fazer esses ajustes. Os ajustes foram feitos e nós fizemos a mudança agora, aprovamos agora a alteração de alguns itens da lei da taxa do lixo. Nós aumentamos as faixas de cobrança e trouxemos algumas faixas a valores mais adequados, a valores mais reais. São 10 faixas, então você tem muita variação, mas a gente está trazendo aqueles que estavam, assim, um disparate no cálculo, a gente trouxe para valores razoáveis, que você não vai ter o sentimento muito grande de aumento, entendeu? Em alguns casos até com redução do valor a ser pago. Não, é um cálculo novo, né? Nós fizemos a alteração, a gente tinha 6 faixas de cobrança, agora nós temos 10 faixas de cobrança, então a gente abarcou de uma forma diferente. Então agora a taxa de lixo ela vai ser um impacto menor na vida. Continua, né? A gente não pode cobrar de outra forma. O Supremo Tribunal Federal não permite que você cobre. O ideal seria que a gente cobrasse pelo uso que está sendo dado ao imóvel, mas a lei não permite. A União, o Judiciário não permite que a gente faça isso. Eu só posso cobrar a taxa de lixo por metragem. Então, se eu tiver uma padaria que ocupe 1.000 metros quadrados e um estacionamento que ocupe 1.000 metros quadrados, eles vão pagar a mesma taxa de lixo, apesar da padaria produzir muito mais lixo do que o estacionamento. A gente tem alguns financiamentos que nós estamos buscando junto à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, através do BNDES, através do governo federal, para acelerar algumas questões que a gente tem já que estão aqui pendentes. Nós ficamos muitos anos sem investimentos na área de saneamento básico, na modernização administrativa, na própria questão do meio ambiente, que a gente está buscando então financiamento para fazer a melhoria do nosso processo de coleta seletiva, da esteira, de equipamentos para isso, da instalação de ecopontos, mudança na tubulação de alguns ramais de saneamento básico. Então, uma série de coisas. Então, a gente está aprovando alguns financiamentos para exatamente buscar isso. E hoje a gente teve, acho que 2 ou 3 que foram aprovados. A nova cobrança passará a valer a partir de janeiro de 2019. Também foi discutida a LDO e, além disso, financiamentos da Prefeitura. Saber o que é o quê, comparar a receita com a despesa, então aí complica mais ainda a nossa análise com relação a esse projeto. Questionei ao secretário aqui na última audiência pública, ele disse que ia levar isso à frente, então vamos esperar que no orçamento isso venha dividido. Outra coisa que não mudou do último projeto para esse foi que eu continuo com todos os requerimentos de informação negados. Eu não tenho informação referente ao lixo da cidade, eu não tenho informação de quanto que realmente custa cada projeto, quanto que custa a coleta, a destinação, como que se pesa o caminhão lá nos aterros. Não tem audiência pública, mais uma vez, para discutir esse segundo projeto. Então, assim, no meu ponto de vista, eu estou de olhos vendados, mais uma vez, para aprovar esse novo projeto da taxa do lixo, em que o Poder Executivo, reconhecendo o erro da mão pesada da cobrança, envia para cá um projeto retificador. É um projeto retificador esse. Então, com erros reconhecidos. Agora, o que eu gostaria de dizer nós precisamos discutir isso daqui, dividindo 3 momentos. Quando a taxa de lixo era cobrada no IPTU, quando a taxa de lixo passou a ser cobrada na conta de água, após o primeiro projeto, e nesse terceiro momento que a gente está discutindo aqui hoje. Quando nós comparamos o primeiro projeto com esse segundo projeto, existe sim uma redução em quase todas as faixas do projeto 1 para esse projeto 2 que nós estamos aprovando hoje. Mas,
A gente não pode se ater a essa análise. Porque se a gente pensar que a cobrança da taxa, quando saiu do IPTU e foi para a conta de água, as pessoas tiveram 100, 200 e até 300% de aumento, que eu tenho na minha mesa ali casos que chegam a isso, e aí você, de um projeto para o outro, quer dar 10% de redução, 6% de redução dependendo da faixa, aí quando você faz uma por outra, você vê que a população continua muito lesada com aquilo que pagavam, a faixa da população. Pois é, e a gente vai continuar apurando e vendo qual é o desfecho da situação da taxa do lixo no município de São Caetano do Sul, porque essa história já está praticamente um ano caminhando. O Grande ABC avança nos indicadores de saneamento básico, mas é claro que está longe de garantir água e esgoto tratado a toda a população. E de acordo com o programa de saneamento básico dos municípios, é obrigação seguirem as diretrizes e garantir 100% de tratamento de esgoto e água. A falta de recursos para a implementação dessas melhorias faz o atraso em cada cidade. Agora saiba mais um pouquinho sobre saneamento básico e os avanços no Grande ABC Paulista. Eu tenho que falar do meu município, né, São Caetano do Sul, que tem 100% do seu esgoto tratado, então isso é uma coisa extremamente positiva. Tenho que falar com muito carinho do município de Mauá. O município de Mauá, recentemente, quando eu falo recentemente, é 5 a 10 anos, construiu uma estação de tratamento de esgoto e isso melhorou assim, significativamente a contribuição desse município para o Rio Tamanduateí, por exemplo. E São Bernardo, gente, São Bernardo está saindo à frente aí para uma coisa muito legal, que é o plano da Billings, né? Porque o reservatório Billings praticamente ele é, sei lá, 60%, 70% do reservatório está dentro do município de São Bernardo. E, gente, é com muita felicidade que eu falo que São Bernardo instituiu o plano, né, que é o plano de saneamento com a questão da construção dos coletores tronco. E nós vamos ter uma mudança muito significativa no município de São Bernardo. A expedição Billings é uma expedição que a gente faz, é um projeto de 10 anos, tá? Nós terminamos o 4º ano agora. E os resultados, né, agora no final de setembro, todos os relatórios já estarão no site da universidade. Então, é uma expedição que a gente navega o reservatório inteiro, são 460 quilômetros de costa, de margens, né? E fazemos 164 pontos de coleta. Esse ano a gente fez coleta de superfície e nós fizemos coleta de fundo também, né? E para nosso espanto, assim, o fundo do reservatório está bastante comprometido, principalmente nas áreas que recebem uma quantidade maior de poluentes, tá? Que é a parte ali de Diadema, de São Paulo, tá? Que recebe uma quantidade muito grande de poluentes. Fazemos os relatórios e esses relatórios são entregues para os municípios, né? Então, agora em outubro, eu faço o relatório em inglês e português, porque nós temos um patrocinador, que é a empresa prominente, que é alemã, né? Então, nós fazemos os relatórios em inglês e português e deixamos em todas as prefeituras que nos recebem muito bem, sempre. E também na Sabesp, CETESB, né, em todos os órgãos que é a nossa contribuição enquanto universidade, que é a produção de conhecimento. Então, Rio Grande, a gente está fazendo uma série de desafios. Rio Grande da Serra está começando a discutir isso, né? Então, tem lá uma Câmara de Vereadores começando essa discussão. Então, isso já é significativo. Eu vi alguns vereadores te acompanhando nesse projeto hoje pela manhã. Isso é bem significativo, é importante. Santo André tem toda uma preocupação também. Santo André eu tenho um carinho muito grande. O Semasa faz um trabalho muito bacana de saneamento e está num caminhar sobre isso, né? Então, eu sempre falo... Então, A gente está indo, só que nós da sociedade civil temos que ficar alerta aí, minha gente, temos que falar, temos que fazer. Diadema vem caminhando também para uma discussão bacana aí do seu plano de saneamento, mas ainda muito cru. Diadema é um município muito querido, eu adoro Diadema, eu amo esse ABC, minha gente, né? Diadema é um município muito querido e eu sinto assim, existe um esforço muito grande desse poder público para poder ir começar a monitorar os rios e etc.,
mas também eles têm lá uma série de problemas, entraves e também falta de vontade política. Eu acho que a gente pode falar isso um pouquinho aqui também. Você não pode falar, mas a gente, como veículo de comunicação, a gente sabe que se não tem vontade política, nada caminha. É bem isso mesmo. Ribeirão Pires é um município que tem como característica essa questão turística e tal, tem uma preocupação, mas esbarra nas mesmas coisas que a gente vê em Diadema. Mas já tem lá a ideia, né, dos seus coletores tronco, né, porque existe a necessidade de uma criação e de uma construção de tudo isso dentro do município. Para isso, óbvio, precisa de verba, né, precisa da vontade política. Então, a gente tem ainda que caminhar um pouquinho mais em Ribeirão Pires. Pois é, saneamento básico para todas as nossas 7 cidades do Grande ABC Paulista. Olha só, os pontos eletrônicos, eles são uma novidade para as prefeituras aqui no Grande ABC. Eles substituem as folhas de ponto e ainda trazem economicidade para o município. A nova tecnologia atende a cobranças e questionamentos do Ministério Público, além de ser uma reivindicação dos órgãos de fiscalização. E o controle por meio de folha de ponto foi considerado ineficiente como forma de controlar a carga horária de trabalhos de profissionais, com destaque para os médicos e enfermeiros, cujo quadro já é considerado insuficiente para atender todas as demandas. E, segundo informações, os municípios de Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, Rio Grande da Serra estudam a implantação. São Caetano do Sul já está em fase final da compra dos equipamentos. Agora, Diadema e Santo André já utilizam o sistema e o Ministério Público tem exigido com mais rigor o controle de frequência dos servidores da saúde e sugeriram por um sistema biométrico para o registro da presença. E ainda, também esse sistema deve permitir ao setor de gestão de pessoas o benefício de possuir ferramentas que agilizem os processos das folhas de pagamento, dos controles de horas trabalhadas, além das horas extras, entre outros. Pois é, Santo André, amanhã a gente vai mostrar para vocês o quanto que o prefeito Paulo Serra conseguiu economizar com a implantação da folha de ponto eletrônica, né, dessa nova tecnologia para os médicos, e a gente passa em primeira mão para vocês. Olha só, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Aproveita para curtir a nossa página no Facebook/TV+ABC. Nós voltamos em alguns instantes. E hoje, quinta-feira, nas câmaras municipais de Ribeirão Pires e Diadema foi tranquilo. Em Ribeirão Pires, eles aprovaram o projeto da fábrica de sal. Já em Santo André, o executivo enviou um projeto para que a Câmara autorize a venda de uma área de 15 metros quadrados para o munícipe Lindeiro. O projeto passou em primeira votação. O Grande ABC Paulista novamente foi alvo para a visita dos candidatos majoritários. Na terça-feira, Márcio França realizou uma agenda oficial como governador em Ribeirão Pires. Já no fim do dia, participou de um evento político em Diadema. A sua vice, a coronel Nicolucci, esteve em Santo André. Acompanhe. Então, na verdade, a gente percebe que a questão da saúde tem sido uma grita generalizada no Estado. Então, o governador já está com aquela ideia de abrir as AMES aos finais de semana, exatamente para poder dar vazão à questão dos exames preventivos, né, as filas, zerar filas, e fazer uma reavaliação de demanda para redistribuir especialidades nas unidades existentes. Então, implementar, apoiar hospitais locais, fortalecer o atendimento das estruturas já existentes. Às vezes você não precisa construir nada novo, mas botar para funcionar melhor aquilo que já deveria estar funcionando. Então essa é uma das propostas dele. Sabe-se até de uma conversa que já teve a respeito de um CROSS, de um centro de regulação regional. A ideia é tentar retomar isso, né, agora na gestão dele, para que a gente possa ter essa distribuição melhor dentro daquilo que a região oferece, para que não tire a pessoa da própria região. A pessoa possa receber o tratamento, o atendimento dentro da própria região. Tomara que realmente saia esse CROSS. Já hoje pela manhã foi a vez de João Dória, o candidato do PSDB, visitou a estância turística de Ribeirão Pires, pontuou a importância da retomada do turismo no município e na sequência foi a Mauá, onde foi questionado sobre a atual situação da saúde da cidade. Ele afirmou que, caso eleito, ele pretende auxiliar nos repasses para o Hospital Nardini. Amanhã é a vez de SCAF visitar o Grande ABC Paulista. E olha só, o Dória segue na frente do SCAF nas pesquisas.
E uma última notícia, saiu um parecer negativo da PGR solicitando a revogação da liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes ao prefeito Átila Giacommucci do PSB. Eu conversei por telefone com o advogado de defesa, o doutor Daniel Bialski, e segundo ele, esse é o 5º parecer negativo da Procuradoria-Geral da República, mas o prefeito continua sim no cargo. Agora, finalizando mais uma edição, você já parou para pensar que temos a capacidade de eleger 21 deputados estaduais e 21 deputados federais? Pois é, nós somos em 2.100.000 eleitores aqui nas nossas 7 cidades. Escolha um representante da sua região. Nessas eleições, você precisa votar em um deputado federal, um deputado estadual, 2 senadores, um presidente e um governador. Quem é do ABC, vota pelo ABC. E para você que deseja rever a edição de hoje e ficar muito bem informado, você confere outra exibição da Guardiã da Notícia durante a programação da TV Mais e também na internet. Me sigam no Instagram, que tá aí na sua tela, e também entra e curta a nossa página no Facebook, TV Mais ABC. Veja essa e outras notícias também em nosso portal, tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite, a nossa próxima edição é amanhã, sexta-feira, e você confere um resumo da semana às 10h30 da noite. Obrigada pela companhia de vocês e até amanhã.